Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Rafael Torres, eu sou fisioterapeuta, especialista em coluna vertebral aqui da Físio, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre a fisioterapia, o que é a hérnia de disco e por que ela não melhora com remédio. Bom, gente, então eu vou explicar para vocês primeiro o que é uma hérnia de disco. Então, aqui nós temos a coluna vertebral. Como ela é formada? Ela é formada por um corpo vertebral, então a vértebra. Em seguida, no meio, a gente tem o disco e no disco a gente tem a outra vértebra abaixo aqui. Então, a gente tem a vértebra, o disco e a outra vértebra. Então, percebam que esse disco ele funciona exatamente como se fosse um amortecedor. Então, na realidade, o disco ele é isso, ele é um amortecedor da nossa coluna. E o nosso disco ele é formado por líquido, que é uma água que contém nele, e colágeno e elastina. E o que acontece? A maioria das pessoas hoje em dia elas ficam muito tempo sentadas de forma prolongada e esse líquido ele acaba se deslocando para a região posterior, formando o que a gente chama de hérnia de disco. Então, a hérnia de disco ela é formada por uma protuberância do disco que acaba comprimindo o nervo ciático. Então, a maioria dos pacientes, como eu falei, que ficam na posição sentada ou fazem o esforço repetitivo de flexão de tronco, que a gente chama, acabam fazendo esse movimento com a coluna. E esse movimento com a coluna, que é o movimento de flexão, o disco ele se projeta mais para trás na direção do nervo ciático. E o nervo ciático ele acaba gerando sintomas para o paciente como choque, formigamento, dores para a perna. O paciente não consegue andar direito, que dói a perna, ou não consegue ficar muito tempo sentado, que a dor na perna aumenta, seja dirigindo, seja no seu trabalho, ou com movimentos de flexão de tronco, seja calçar um tênis, botar uma cueca, botar uma meia, escovar o dente pela manhã. Então, como a hérnia ela é uma dor mecânica, o que é uma dor mecânica? É uma dor que precisa de um movimento para gerar uma compressão. Então, a dor mecânica ela depende de movimentos ou de posturas que melhoram ou pioram a dor. E quase todos os pacientes vão piorar com a flexão de tronco. E por ser uma dor mecânica, essa dor mecânica ela não vai melhorar com o remédio. O remédio ele não vai tirar o disco do lugar ali da compressão da hérnia e vai reposicionar novamente ele. Então, para isso, o remédio ele não vai ser eficaz. O remédio ele vai apenas dar um alívio momentâneo. O paciente toma o remédio, melhora um pouquinho e depois a dor volta porque o paciente não conseguiu resolver o problema dele da hérnia, que é a descompressão. Então, como é uma compressão, a gente vai ter que ter um tratamento eficaz no seguinte sentido, de trabalhar a descompressão da hérnia. Então, o grande segredo para tratar a hérnia de disco não é tomar remédio e muito menos fazer cirurgia. A cirurgia ela só é responsável por 1 a 3% dos casos. Todo tratamento de hérnia de disco ele vai envolver uma descompressão, seguido por maca de tração, macas que ajudam a descomprimir a coluna, aliado à fisioterapia manual, fisioterapia que não usem aqueles aparelhos de choquezinho, infravermelho, que isso não adianta muita coisa. E com isso, essas técnicas que nós fazemos, elas têm uma eficácia muito rápida para esse paciente que está presente essa dor na coluna. Em poucas sessões o paciente já melhora porque a gente age descomprimindo esse disco, fazendo com que alivie a dor na perna que você esteja sentindo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo que a gente falou sobre o que é a hérnia de disco e por que ela não melhora com remédio. Quem tem alguma dúvida, escreva nos comentários que nós vamos tirar essas dúvidas. E até o próximo vídeo.